irmão, minha irmã, veja o que Jesus nos diz hoje neste Evangelho. Marcos, no capítulo 13, nos versículos 33 a 37. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Aqui nós vamos falar sobre, claro, esta palavra vigiai, mas também a palavra Senhor da casa, na verdade essa expressão, Senhor da casa. Muito bem. Quando Jesus nos diz para que vigiemos, não é para ficarmos assombrados, com medo do que possa acontecer. Veja bem, todos nós sabemos que fomos criados pelo nosso Deus e que fomos criados por Ele e para Ele. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, para a alegria de Deus. Nós não fomos criados e deixados à mercê de nossas vontades, no sentido de que Deus apenas nos criou e nos abandonou. Não. Deus nos criou, nós desobedecemos a Ele, mas Ele nos criou para Ele e por isso Ele nos resgatou, nos enviando seu Filho, que sofreu a morte e depois ressuscitou, tudo para nós. Então, quando o Senhor diz assim, vigiai, Ele está dizendo assim, não fiquem dormindo, não fiquem como se não tivessem dono, como se não tivesse alguém esperando a sua volta. Não fiquem neste mundo, neste tempo, vivendo como se não fosse um dia voltar para o dono de sua vida. A vida nos foi dada. Significa que esta vida pertence a alguém. A vida pertence a Deus. Ele deu a mim e a você. Ele nos presenteou. Mas Ele não nos liberou no sentido de dizer, eu estou dando a vida para vocês, façam o que vocês quiserem, não precisam voltar para me dar nenhuma satisfação. Não.
Por que Deus não nos liberou nesse sentido? Vou dizer o que dizia no início. Porque nós somos dele. Porque ele sabe que sem ele e fora dele nós nos perdemos. E ele não nos fez para que nos perdêssemos de forma alguma. Veja que a palavra diz: vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará. Isto significa dizer que a qualquer momento, pode ser quando eu terminar esta pregação, eu terei que voltar. E nesta minha volta, é necessário que eu esteja bem, eu esteja em amizade com o Senhor da minha vida. O Senhor da casa significa o Senhor da minha vida. De onde eu vim e para onde eu voltarei. Então é necessário que, mesmo que o Senhor tenha me dado autoridade para viver, é necessário que eu entenda que eu não tenho direito sobre a minha vida, porque a minha vida, ela me foi dada, mas ela me foi dada para que eu cuide dela, não para que eu a destrua. Quando o Senhor diz vigiai, ele está dizendo: não destrua a sua vida. Não estrague o que você recebeu de graça. Não estrague a sua existência. E como eu posso estragar aquilo que me foi dado? Eu posso estragar, primeiramente, esquecendo quem me deu esta vida. Porque aí está o ponto de partida para estragar toda a minha existência. Esquecer aquele que me ama tanto, que me deu vida. E que me deu esta vida para que eu viva abundantemente. Mas viver abundantemente, viver plenamente, não é ser irresponsável com a minha vida. Não, é preciso que eu cuide dela. É preciso que eu preste atenção às minhas atitudes, às minhas palavras, e que eu entenda que minhas atitudes e minhas palavras, elas não surgem de repente, elas saem do tesouro que há no meu coração. Tudo aquilo que eu falo, a minha forma de ação e de reação é fruto daquilo que há dentro do meu coração. Eu posso até dizer assim: mas fulano me tratou tão mal que eu tinha que dizer algo, eu tinha que me defender, eu tinha que rebater. Sim, você tinha que reagir, mas não reagir mal. Porque se a minha reação diante das situações que acontecem comigo, se essas minhas reações são más, é porque
o tesouro do meu coração também é mau. Entenda que eu não posso justificar os meus pecados com as atitudes dos outros. Não. Eu ajo e falo e reajo conforme o que tem dentro de mim. E aí está a questão da vigilância. Se eu vigio o meu coração, se eu vigio a minha vida interior, se eu vigio a casa ou a vida, como nós quisermos agora substituir a palavra, se eu vigio a minha existência conforme a vontade de Deus, então tudo que vier até a minha pessoa vai ter uma resposta conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Aí você pode pensar como é que Deus nos amou. Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Ele não impõe condições para nos amar. Ele nos ama eternamente. O seu amor não tem começo nem fim. Ele nos ama pessoalmente. Ele nos ama de modo pessoal, não como se fôssemos uma multidão. Não, é pessoal. É por isso que a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, não pode ser só uma relação quando eu estou em uma multidão. Não, a minha relação com o Senhor precisa ser pessoal. É eu e Ele e eu. É assim que Deus me ama. E assim também como Ele me ama, Ele me capacita pela presença do seu Espírito em mim para que eu também ame o meu irmão. E aí é que entra a questão da nossa reflexão sobre nossa vigilância. A gente vigia exatamente na nossa vida cristã, na nossa vida como filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos, filhas, nós temos um Pai que é Deus. E esse Pai, Ele nos fez para viver eternamente com Ele. Então, este tempo que eu vivo aqui é um tempo que Ele me entregou. Mas haverá o dia em que nós nos encontraremos para viver eternamente. Aqui se fala também desse vigiai. É quando Deus nos visita. O Senhor virá. E Ele vindo hoje, como será que Ele vai me encontrar? Eu estou pronta? Nós poderíamos fazer assim até uma enquete. Se Jesus viesse hoje buscá-lo, o que você ainda teria que fazer antes de ir? Eu digo para vocês que eu não faria nada. Eu não teria mais nada para fazer. Eu diria para Ele, aqui estou, Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos pensando que quando chegar a nossa hora, nós vamos ter tempo para fazer aquilo que já deveríamos ter feito.
não teremos tempo. Por isso é que o Senhor diz assim: vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que é esse nos encontrar dormindo? É nos encontrar sem vigiar, porque quem vigia não dorme. Quando nós temos que viajar e precisamos deixar a nossa casa com alguém, a gente espera e contrata alguém que vigie, ou seja, que não durma, para que não seja pego de surpresa. Então, aqui está essa vigilância. Então, eu não vou mais dormir, eu vou ficar todo tempo acordado para, na hora que Deus chegar, eu estar acordado. Não, não é isso. Não é a questão do sono fisiológico, mas é do sono espiritual. É de vivermos dormindo espiritualmente, como se nada fosse acontecer na nossa vida, senão aquilo que a gente está fazendo e do jeito que quer, numa libertinagem, não na liberdade que Deus nos deu, mas numa libertinagem com o dom da vida, esse presente que Deus nos deu. Então, esse vigiar é para vigiar com alegria, é para vigiar com esperança, porque a nossa maior alegria como cristão é um dia estar de volta para aquele que nos criou. Mas esse um dia estar de volta para aquele que nos criou faz também com que a gente viva este tempo com alegria e com responsabilidade, esperando o dia que Ele nos visitará. Você compreendeu? Então, este tempo que nós estamos iniciando é um tempo de vigilância, é um tempo de reflexão, é um tempo de estarmos buscando crescer cada vez mais no amor para com nosso Senhor, buscar crescer mais na intimidade com Ele. E todo o tempo da nossa vida cristã é um tempo de vigilância. Por isso, vigiai. Vigiai, porque o nosso dono pode chegar a qualquer momento. E é bom que Ele nos encontre com alegria. A alegria de quem cuidou do presente que Ele nos deu e que agora pode abraçá-lo e voltar. Vinde, Espírito Santo. Amém.